temos, neste momento, o ministro da Fazenda. Fala, vamos ouvir, é ao vivo, em 10 horas 30 minutos. E o mais profundo possível para apurar tudo o que aconteceu. Isso vale para o Banco Central, vale para a Fazenda e vale para o Supremo, com quem ele tem contato ele pede a mesma coisa, vale para a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, vale para o Ministério Público. Quer dizer, o presidente, até como chefe de Estado, né, mais do que chefe de governo, tem que zelar para que as instituições, todas elas, cumpram os seus deveres com a responsabilidade necessária para não haver nenhum tipo de desvio, nem de acobertar nada e nem de punir quem não tenha culpa e responsabilidade no que aconteceu. Mas a verdade fará muito bem para o país e sempre quando o trabalho é bem feito, o trabalho institucional é bem feito, você pode contar que as instituições vão se fortalecer. É um equívoco imaginar que combater corretamente os desmandos que acontecem, como aconteceu na REAG, como aconteceu lá com o combustível no Rio de Janeiro, como aconteceu com o Márcio. Nós estamos em várias frentes de trabalho atuando para responsabilizar quem tem que pagar pelo que fez. Mas na CPMI, a nível de CPMI, também tem uma tentativa da oposição de vincular esse caso com o governo. O senhor acredita que não vai levar para o lado político? Então, isso não seria, na minha opinião, se politizar no mau sentido da palavra, ela beneficia o criminoso. Se você quer a verdade, se você quiser a verdade, e aí não importa de que igreja a pessoa é, de que partido a pessoa é, você vai lá e pune. Pune. Não importa qual é a filiação da pessoa. Você pune. Isso fortalece as instituições. Fortalece o partido, fortalece a igreja, fortalece o Supremo, fortalece a Receita, fortalece a polícia. Então, tudo o que situação e oposição tem que fazer nesse momento é buscar a verdade. Se você pré-julgar pessoas por conta de um encontro, por conta de uma doação de campanha, por conta de... Se você pré-julgar as pessoas, você não está fazendo o que se espera de um Estado democrático. Agora, se você não se detém, leva as últimas consequências da investigação, individualiza as condutas, é esse CPF aqui que tem que pagar, e pune, está tudo bem. Agora, ministro, a situação do Banco Master, apesar das investigações, né, elas serem de novembro, que a gente tem ali o estourar da operação e tudo mais, é uma situação que já vinha de muito tempo. Eles já ofereciam CDBs com taxas muito acima das de mercado há bastante tempo. E na outra gestão, inclusive do Banco Central, isso já acontecia. O senhor, em algum momento, teve algum espaço com o ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto, em que dividiu essa questão, algum tipo de possível preocupação do Ministério da Fazenda? Olha, na verdade, não houve diálogo do Banco Central com o Ministério da Fazenda, a não ser a partir da posse do Gabriel Galípolo. Aí o Gabriel, logo que assumiu, percebeu o tamanho do abacaxi que ele tinha para descascar, viu que a situação era muito grave, em poucos meses envolveu o Ministério Público e Polícia Federal, porque havia suspeitas graves de fraude em carteiras. E quando você detecta uma fraude, que envolveu lá o Banco de Brasília, o BRB, aí não tem muito como manter no interior do Banco Central o problema, porque você não está falando de má gestão, você está falando de crime. Em algum momento o empresário Daniel Vorcaro lhe procurou ou teve alguma reunião com o senhor a nível institucional para apresentar os projetos do banco? O senhor tem por costume encontrar com representantes de bancos como ministro da Fazenda. Isso acontecia em algum momento desde que o senhor é ministro? Eu sequer conhecia a imagem dele, não sabia. Sabia do problema do banco, tinha uma disputa de narrativa acontecendo, né? Alguns diziam que era uma grande instituição financeira que estava surgindo e que isso estava incomodando a concorrência e tudo mais, e outros dizendo, olha, esse negócio não é sustentável, esse negócio vai estourar. Então ao longo do tempo, tinha uma disputa de narrativa. Mas logo que o Gabriel assumiu, essa questão se desfez
porque o Gabriel se debruçou sobre o assunto e logo percebeu o tamanho do problema. Tem conhecimento desse rombo do BRB que pode chegar a 5 bilhões de reais? O senhor já tomou conhecimento em relação a isso? O Banco Central já sabe, de fato, o rombo? Não, veja bem, são 2 episódios diferentes. O primeiro episódio é o da venda da carteira fraudada. A venda da carteira fraudada, eu soube no início da gestão do Gabriel, que foi o que ensejou o envolvimento do Ministério Público e da Polícia Federal, uma fraude. Depois, eles tentaram reverter a situação trocando a carteira fraudada por outros ativos. Então agora tem uma outra investigação em curso, que é o valor dos ativos dados em substituição à carteira fraudada. E aí eu estou sabendo pelo noticiário que parece que esses ativos não valem aquilo que deveriam para substituição da carteira inicial. Então são 2 problemas em momentos diferentes. Esse segundo problema é uma apuração mais recente. Que teria que fazer um aporte? Aí eu não tenho a informação precisa do tamanho do problema. E mais uma pergunta, ministro. Desse segundo problema. Sobre ainda a sua gestão. Ontem houve a decisão do Copom, o Banco Central, eu estou ao vivo na Globo News, o Banco Central manifestou ali, abriu uma porta para uma redução de juros já na próxima reunião em março. Mas o que me chamou a atenção e que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: ontem o resultado foi unânime, mas foram apenas 7 diretores. Sim. Tem 2 vagas no BC. Essas indicações vão ser feitas ainda no período que o senhor estiver no Ministério da Fazenda? Olha, o presidente já consultou os seus principais assessores sobre indicações. O senhor fez indicação? Eu fiz algumas sugestões, mas eu não fui o único, né? Então, em geral, nesses casos, ele ouve pessoas da economia, da confiança dele, procura conhecer, eventualmente, um ou outro candidato antes de tomar a decisão. Eu não sei se essa decisão foi tomada. Quando for tomada, o presidente, em geral, envia imediatamente, porque acaba vazando. Então, quando ele toma a decisão e comunica, faz o convite e comunica, ele imediatamente encaminha para o Senado. E como é que o senhor recebe esse comunicado do Copom e essa porta aberta para redução agora em março? Nós estamos na expectativa de redução já há algum tempo, né? Nós estamos vendo que, você vê o IPCA 15, que foi publicado essa semana, né? O menor em 2 décadas. Então nós estamos muito confortáveis, porque além da queda do dólar, se eu lembrar, no começo do ano passado, havia uma preocupação muito grande com a inflação de alimentos. Você lembra disso, né? E o que eu dizia à época? Olha, o dólar vai cair e a super safra vai entrar. Quando isso acontecer, nós vamos ter deflação de alimentos. E os chamados especialistas de mercado, que são sempre os mesmos que são ouvidos, diziam, olha, o dólar vai a 7, a inflação vai a 6, né? Era o que se dizia no mercado. E não aconteceu nada disso. O dólar hoje está, agora não vi hoje, mas estava em 5,30, em torno de 5,30, e a inflação que se esperava para a sexta fechou o ano em 4,26. Ou seja, aquilo que nós dizíamos no começo do ano passado que ia acontecer foi o que aconteceu. Falar, a inflação vai voltar para a meta, né? O dólar vai cair. Até cheguei a predizer, né, que o dólar ia cair num programa de televisão. Falar, olha, vocês, eu digo, jornalistas me perguntando, olha, tem gente dizendo que o dólar vai chegar a 7. Eu falei, eu não pagaria, quando estava a 6,30, eu não pagaria nem 5,70 hoje no dólar, quanto mais 7. Ministro, com relação ao crescimento do PIB, né? Falam que em 2026 o grande protagonista do aumento do PIB será o setor industrial, o setor da indústria, por conta do agro, que bateu recordes em 2025. O senhor acredita nessa projeção? Eu acredito que a safra vai vir bem. Eu não sei o quão bem ela virá para impactar crescimento. Porque às vezes você repetir um bom resultado, você não garante estatisticamente, não garante crescimento. Você tem uma boa safra, preços comportados, mas assim, o agro vai continuar colaborando, na minha opinião, para o controle de preços. Você tem uma oferta muito boa, se não tiver uma intercorrência, né, muito forte, e não está no nosso radar nesse momento, mas pode acontecer, tudo indica que a safra vai continuar ajudando a controlar preços de alimentos e a inflação, né?
Vinícius, ontem a ministra Gleisi Hoffmann falou que os melhores quadros do PT devem disputar as eleições, devem vestir a camisa. Inclusive o senhor, ela citou o seu nome nominalmente. Eu fico feliz que a Gleisi... Mas o senhor está disposto a disputar, de fato, as eleições? Eu estou comemorando a Gleisi ter